Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013-3500-6210. Olá, meus amigos, tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Você sabe, amigos, não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral tem alguns temas importantes, eu estou pedindo até para a produção preparar um material para a gente discutir isso no programa de segunda-feira, né? Nós mostramos essa semana que o governador João Dória falou que a partir do dia 11 não vai ser mais obrigado o uso de máscaras, a não ser em locais que tenham um grande número, ou seja, uma concentração de pessoas. Eu vejo isso como super importante, aumenta a nossa responsabilidade, mas é uma retomada à normalidade, né? E a gente vai conversar sobre esse tema na segunda-feira, falar também o que você acha. Você que está me acompanhando, você acha que tem que ter o carnaval? Não tem que ter o carnaval? Ou seja, vamos abrir esse tipo de discussão na segunda-feira junto com os nossos telespectadores que já podem e devem interagir no WhatsApp no 981 70 14 34, tá certo? A produção vai entrar em contato com a doutora Adriana Machado. Vamos ver se a gente consegue isso. Produção, anota aí isso. Vamos ver se segunda-feira a gente consegue conversar com a doutora Adriana Machado para falar sobre a terceira dose de vacinação, que é reforço, sobre a não obrigatoriedade do uso da máscara a partir do dia 11, segundo o governador João Dória, falar também a respeito do carnaval, as precauções do verão que está chegando, são temas que eu julgo importantes para a gente debater com os amigos do Hora Geral, tá certo? Vamos deixar isso para segunda-feira. Mas na abertura do Hora Geral, eu já quero iniciar chamando o meu amigo doutor Gustavo, eu estou confundindo as bolas, doutor Gustavo Muniz. São tantas as nossas atrações, né? Doutor Gustavo Muniz. E o doutor Gustavo Muniz, ele é da Livre Isenções. Eu vou explicar para você muito rapidamente. Anote o número da Livre para que você possa fazer um agendamento, né? Você fala, Douglas, amanhã, sábado, será que vai funcionar? Eles estão no período da manhã também para atender ou fazer o agendamento. Você não conhece a Livre Isenções? Você vai conhecer agora através do Dr. Gustavo Muniz. Doutor Gustavo, é com o senhor. Olá, Douglas. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esse espaço para falar de um assunto realmente tão importante e que é tão desconhecido hoje em dia da população brasileira. Nós sabemos que existe uma lei federal que dá direito a pessoas aposentadas ou pensionistas que são portadores de algumas das doenças listadas na legislação a ficarem isentas do imposto de renda. Ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas que tenham algumas das patologias, elas podem deixar de ser pagadores do imposto de renda e muitas vezes podem até ter restituição dos valores que foram pagos. E eu acho que espaços como esse são importantes para a gente poder levar isso para a população, porque de fato é uma legislação que já é antiga, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. Nós temos um ambulatório médico que atende de forma online e presencial. Na verdade, nós atendemos o litoral todo. Atendemos Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Peruíbe, enfim, todas as cidades da nossa região. O ambulatório médico hoje ele está à disposição da população, ele é presencial ou online. Enfim, qualquer pessoa dessa região pode entrar em contato com a Livre. Nós vamos deixar aqui o contato telefônico, o nosso e-mail, site, para que vocês possam marcar uma avaliação e tirar todas as suas dúvidas. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para minha agenda porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo Muniz. Viu como é bom a gente conhecer um pouco mais a importância de ter o nosso direito preservado? Porque se é lei e algumas pessoas têm direito, por que não lutar por ele, né? Doutor Gustavo Muniz estará toda semana aqui no Hora Geral. Bom, por falar em doutor Gustavo Muniz, agora é hora de chamar o nosso amigo Márcio Harrison. O tema é segurança. Chamando o Márcio Harrison. Olá, Márcio! Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Olha só, Douglas,
Policiais do 1º Distrito Policial de Cubatão, a equipe do delegado Fábio Guerra, a investigação, o Nivaldo, o Israel, o Albino, o investigador-chefe aqui, o Eduardo dos Santos Araújo, toda a equipe lá do 1º DP de Cubatão, a equipe do Valmir também, investigador-chefe do município, toda a investigação. Olha só, a Polícia Civil vem fazendo uma operação, principalmente ali na região do Ecopátio, ali na Pedro de Queiroz, no combate ao quê? Ao roubo de carga e sequestro de caminhoneiros. E o que é que acontece? Um caminhão, esse caminhão que aparece, esse caminhão branco, inclusive aí, meu amigo Douglinhas, a equipe, acabou sendo roubado. A polícia de Cubatão começou a trabalhar, começou a investigar e acabou localizando esse caminhão. E quando localizaram esse caminhão, ele estava com a placa já adulterada. E um homem de 40 anos acabou sendo preso e autuado em flagrante à luz do artigo 311 do Código Penal. O que vem a ser, Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, esse artigo 311 do Código Penal? Ele fala justamente o que? De adulterar, alterar emplacamento, sinal ou marca de caminhão, carro, trator, moto. E o que acontece? Este homem acabou sendo preso e autuado em flagrante e a pena varia de 3 a 6 anos de prisão. Este homem, conduzido à delegacia do 1º DP de Cubatão, foi autuado em flagrante. E eu conversei agora com o investigador Eduardo, com a equipe do Dr. Guerra. Este flagrante foi convertido, Douglas, em prisão preventiva. E o que significa isso? Este homem agora ficará preso à disposição da Justiça para que a Polícia Civil possa fazer novas investigações. Investigações essas, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, justamente para identificar, porque este caminhão, esse cavalo mecânico branco, ele estava também com a carreta, tá certo? E esta carreta tinha 29 toneladas de adubo a granel. E a carreta desapareceu, o adubo desapareceu, então, o que caracteriza em tese o roubo de carga, o desvio de carga, tá certo? Então, um homem foi preso e autuado em flagrante, como eu disse, um homem de 40 anos, e esta prisão confirmada agora, convertida em preventiva, então ele vai ficar preso durante o processo, tá certo? Tá, então, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, que abastece todo o litoral paulista de informações. O Hora Geral é o programa que mais informa, meu amigo Douglas Gonçalves. Agora, o trabalho da Polícia Civil de Cubatão é em saber deste homem, se ele estaria envolvido em outros crimes, em outras situações, em outras condutas. Vamos aguardar agora o transcorrer do inquérito policial. Tá aí, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral. Márcio Harrison para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison, e a sua participação aqui dentro do Hora Geral. Bom, antes de chamar o intervalo, né, que a gente vai conversar no próximo bloco, eu quero trocar um tema importante com o meu amigo Fábio Lopes. Ele é biólogo e parasitologista. Mas antes, vamos chamar o Celso? Aqui, ó. Olá, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Douglas, Hora Geral. Gente, tempo instável, vai embora, tempo melhora no fim de semana. Frente fria anunciada por nós ontem passou por São Paulo com rajadas de vento temporais em vários lugares, inclusive em pontos do litoral. Chuva a qualquer momento aconteceu durante a sexta-feira, mas no sábado e no domingo melhora. Vamos ter um final de semana aproveitável. No sábado ainda tem o risco pela madrugada e ao amanhecer de alguma instabilidade, principalmente no litoral norte. Mas o ciclone extratropical que se formou vai puxar tudo aquilo que está lá na foto do satélite para o alto mar. Então o tempo vai melhorar, o fim de semana vai ser aproveitável, só não vai ter aquele calorão que teve aí no meio da semana, né? Vamos aí aos 27, 28 graus aproximadamente. Grande abraço, ótimo fim de semana. Tchau, Douglas. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi. E a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Rápido intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com Fábio Lopes. Ele é biólogo e parasitologista. É muito rápido. Eu volto já.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Eu tinha falado desde a abertura que iríamos conversar com um grande amigo. Ele já foi entrevistado, ele tem uma didática, ele explica muito bem e tem temas importantes que ele vai informar os amigos do Hora Geral. Sabe com quem nós vamos falar agora? Fábio Lopes. Tudo bem, meu amigo Fábio Lopes? Biólogo e parasitologista. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Douglas? Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo. Fábio, tem uns temas importantes que eu quero que você explique com o seu conhecimento. Eu vou tentar até fazer algumas perguntas simples, mas eu tenho certeza que é de importância para o nosso público do Hora Geral. Por exemplo, Fábio, nós estamos próximo do verão e tem muitos registros aí de ataques de tubarão, né? Na Ilha Comprida, lá no Vale do Ribeira, agora em Ubatuba. Há necessidade de nós, que moramos aqui no litoral, de nos preocuparmos com essas ocorrências? Bom, a gente tem notado, as notícias mostram, né, e alguns trabalhos científicos também, que tem tido a ocorrência desses animais em áreas que antes não se ocorriam. Isso tem a ver, provavelmente, com a questão de mudanças climáticas, com pesca predatória, com uma série de fatores. Tem gente muito bem qualificada no Brasil, né? Eu posso citar alguns que eu conheço, professor Otto Bismarck, professor Amorim, que são pessoas que estudam essas espécies e podem falar um pouco mais do risco dessas ocorrências. Geralmente esses animais, eles não atacam, tá? O que acontece são acidentes. As pessoas são confundidas, né, com algum outro animal que ele se alimente, ou um encontro ocasional, o animal com fome ou por um estímulo, ele acaba machucando as pessoas. Eu, nesse momento, não vejo risco, né, dentro do que eu consigo entender da ecologia, da biologia de tubarões, que não é a minha especialidade, não vejo risco para os banhistas. Agora, naquelas áreas que são monitoradas, que são mapeadas, onde os especialistas dizem, cuidado, né, sujeito à presença de tubarões, as pessoas devem tomar muito cuidado. Agora, Fábio, eu estava ouvindo e assistindo uma entrevista, me corrija também pelo conhecimento que você tem. O faro, não sei se é a palavra correta, desses tubarões é muito sensível e às vezes até a própria pessoa, e isso não é correto, mas muita gente faz, às vezes vai entra no mar e acaba fazendo as necessidades, ou seja, urinando dentro do mar. Isso acaba atraindo esses tubarões. Procede essa informação? Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Eu estudei um pouquinho de tubarão na universidade, né? São animais fantásticos, eles são encantadores, né? As pessoas que estudam a vida do tubarão, a ecologia, a anatomia, a fisiologia do tubarão ficam encantadas, é um animal muito estudado no mundo. Ele tem essa possibilidade de sentir uma gota de sangue, mais ou menos, uma parte de sangue por 1 milhão, uma parte por milhão. Então, como o meio aquático ele é muito denso, as moléculas estão muito próximas, ele percebe sangue, urina, ele percebe a presença de uma futura presa. Ele tem, os órgãos sensoriais do tubarão são fantásticos, ele tem um órgão sensitivo no focinho, né, como se fosse uma gelatina, chamada de ampola de Lorenzi, onde ele consegue medir os batimentos cardíacos da sua presa, ele é muito suscetível a medir a eletricidade da presa ou daqueles animais que estão próximos, né? É um animal que tem um corpo totalmente adaptado, com uma ótima hidrodinâmica. Se a gente passar a mão num tubarão, eu já tive a oportunidade de fazer isso morto, lógico, né? Numa bancada. Então, você passa a mão no tubarão,
ele tem dentes na pele. A pele do tubarão é formada por dentículos dérmicos, que são dentes muito pequenininhos, todos voltados para trás. Então, ele tem uma hidrodinâmica incrível para perseguir a sua presa. Você sabe que algumas espécies de tubarão, não é a minha especialidade, mas algumas espécies são dois animais que estão no útero da fêmea e um já come o outro dentro do útero. Já tem uma coisa que se chama de canibalismo intrauterino, ou seja, o mais forte, o mais adaptado é o que vai evolutivo. Então é um animal muito antigo, está aqui no nosso planeta muito antes da gente, é um animal do qual a gente não deve se alimentar, ele deve ser preservado, né? Quem come cação, come tubarão, é a mesma coisa, né? Tem uma brincadeira que diz que quando ele come a gente, ele é tubarão, quando a gente come ele é cação. Se reproduzir, tem que ser preservados, tem uma utilidade na natureza e eles não atacam. Eles simplesmente, com o estímulo de predadores que são, acabam acontecendo acidentes. Perfeito. Meu amigo Fábio Lopes, biólogo e parasitologista. Eu tenho uma preocupação, Fábio, por isso que eu também quis convocá-lo aqui ao Hora Geral, para você conversar com os nossos amigos internautas e os nossos telespectadores. Só se fala em Covid-19, em terceira dose, em evitar aglomeração, mas e aí? Eu tenho visto muitos casos de chikungunya e dengue. Nós devemos também nos preocupar com a dengue e a chikungunya neste momento, Fábio? Douglas, isso é fantástico você ter perguntado. Essa realmente é a minha área, eu faço isso há muitos anos. Para você ter uma ideia, nesse ano de 2021, 92% dos casos do estado de São Paulo estão na Baixada Santista. 92% de todos os casos do estado de São Paulo, 92%. Então, esse ano foi o ano do chikungunya aqui, principalmente para o município de São Vicente, Guarujá e Santos. Nós temos uma população muito suscetível, porque você só tem chikungunya uma vez. Então, você vai ter imunidade. Só que é uma doença que, às vezes, não é tão grave quanto a dengue, que raramente leva a óbito. Entretanto, ela pode deixar sequelas. Não é uma regra, mas ela pode. Nós temos muitas pessoas que agora estão submetidas a um hematologista, a um reumatologista, justamente porque o vírus ele tem uma predileção por se fixar nas cartilagens, né? Então, o indivíduo fica com uma lesão no pulso, nos dedos, no calcanhar, né, nos cotovelos, fica muito ruim. E a gente tem muita gente hoje que padece disso cronicamente, que vai ter que fazer um tratamento, muitas vezes com corticoide, que não é a melhor maneira, porque o corticoide também não é bom para a saúde. Entretanto, o médico, que é o único profissional que pode propor a terapêutica, ele vai dizer qual é a dosagem, né? E esse indivíduo vai ter que ser submetido a uma medicação, talvez a fisioterapia e alguma restrição, muitas vezes de atividade, de movimento, de trabalho. Então a gente pede que a população preste atenção com aquelas questões dos focos dentro das casas, porque nenhum município tem agente suficiente para estar em todas as casas todos os dias. Então é necessário que a população entre de vez nessa luta e a gente consiga reduzir o número de Aedes aegypti nos municípios, que transmite dengue, zika, chikungunya e outras 20 doenças no mundo. Tá certo, perfeitíssimo. Agora, o Fábio, o que significa? Eu já ouvi falar, eu acho que o nosso público já ouviu, mas não sabe o significado. O que significa índice larvário? Maravilha, perfeito. Olha, as perguntas são muito boas para a gente explicar para a população. Índice larvário é uma medição que nós fazemos do número de larvas no município. Então, pelo número de larvas, a gente vai ter o índice de infestação daquele município, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de São Vicente, que está muito infestado. Essas larvas são encontradas na casa dos munícipes. Então, a gente faz por amostragem, entra em cada quadra sorteada. Nessas quadras sorteadas, nós buscamos um número de casas para fazer a procura, registramos quais os criadouros que existem lá, categorizamos esses criadouros e coletamos as larvas que vão para o laboratório. Ao final dessa medição, que dura mais ou menos 20 dias, a gente sabe cada área de nossa cidade onde tem mais ou menos mosquito. Então ela vai nos dar um índice
de 0 a 1 quer dizer que está satisfatório, ou seja, nós não temos mosquito suficiente para uma epidemia. De 1,1 a 4 já é alerta, nós já temos mosquito suficiente, e de 4 para cima é risco. São Vicente tem áreas que o índice é 12, nós chegamos em algumas áreas com índice 17. Nesse período agora, em outubro, nós fizemos a medição, a média do nosso município é de 6,9, quase 7. Então, e aonde que é medido isso? Não são em próprios municipais, em ferros velhos, em desmanches, em borracharias, não que esses lugares não tenham, eles têm, mas isso é medido dentro da casa das pessoas. Então, a gente precisa entender que com uma grande quantidade de mosquitos, a gente tem um alto risco de circular. Dengue, zika e chikungunya, agregado à questão da pandemia de Covid. Nós vivemos, Douglas, uma coisa chamada de sindemia, não é nem mais pandemia. Pandemia é quando você tem uma epidemia espalhada pelo mundo. No Brasil, nós vivemos uma sindemia, que é uma epidemia de várias doenças diferentes. Então, esse verão para a gente, esse período de março a agosto para a gente foi terrível aqui em São Vicente, como foi em Guarujá, como foi em Santos. A gente trabalhou muito e o que ajudou a baixar os números, além do trabalho, foi o clima. Se nós continuássemos com uma temperatura alta e grande quantidade de chuvas, a gente estaria com transmissão até agora. A gente pede muito a colaboração das pessoas e pede que você fale muito isso no teu programa, que tem alta audiência. Farei isso sempre, meu amigo Fábio. Fábio, eu já fiz essa pergunta para você lá atrás. Eu, na realidade, não tive muitas respostas e não consegui ver essa praticidade. Vou provocá-lo de novo. Não existe algum projeto metropolitano que poderia ter um combate efetivo contra a dengue, ou seja, uma ação conjunta? Porque, pelo que eu sei, o mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, ele é metropolitano, mas as alternativas para diminuir esse índice acaba não sendo metropolitano. Falta esse projeto envolvendo as cidades para a gente tentar combater, porque erradicar praticamente é impossível, né? Certamente, não. Olha, você, ao longo dos anos, Douglas, você observando isso, você adquiriu tanto conhecimento na área que você já tem uma fala muito técnica, no sentido de que a erradicação do Aedes aegypti no Brasil, ela é basicamente impossível. Nós vamos conviver com o Aedes aegypti. O que nós temos que fazer é o controle, a diminuição dos níveis de infestação, né? Diminuir a infestação. E o nosso sonho, o sonho dos técnicos, Santos, São Vicente, Guarujá, os 9 municípios, onde eu estive numa reunião com 24 municípios, os 15 municípios do Vale do Ribeira e os 9 municípios da Baixada Santista, discutindo isso que você está falando hoje. Seria essencial que nós tivéssemos um combate ao Aedes aegypti metropolitano, pelo menos as 9 cidades da Baixada Santista, pelo menos isso, que nós pudéssemos estar juntos, trocar informações e, principalmente, dividir equipamentos, insumos, precisa ter uma organização disso. A gente tem discutido isso com a AGEM e com a DRS, que são órgãos estaduais que têm tentado buscar uma solução que extrapola a questão técnica, é uma solução também política, precisa ter uma vontade política disso, mas você acertou no ponto, precisaria disso, nós teríamos grandes ganhos com isso. Você sabe por que eu provoco isso? Eu, como sendo jornalista, eu quero provocar em cima de pessoas que têm um alto grau de conhecimento, que é o caso de você, Fábio Lopes. E esse é o momento político, por 2 razões. Uma pela proximidade da campanha de 2022 e outra pelo momento delicado que nós estamos passando. Por mais que eu possa reclamar de uma atenção de saúde no meu município, eu tenho que cobrar dos meus representantes uma ação eficaz nesse combate. Porque não adianta eu ter a conscientização e não ter políticas públicas no combate, por exemplo, à dengue. Aí fica difícil. E isso é tão básico, né? Assim, a gente tem as equipes, geralmente nos municípios as equipes não atendem o número de agentes que necessitam, porque é uma atividade muito cara, você manter por muitos anos 40, 50, 70, 80, 100 pessoas com inseticida, com viatura, com gasolina. É muito difícil para as prefeituras manter isso, né? Para os prefeitos, para os secretários de saúde, mas isso realmente precisa
ter uma efetividade, o controle ele precisa melhorar. Certo. E talvez a divisão dos recursos, né, tendo um combate metropolitano, a gente pudesse acudir aqueles municípios que tivessem em transmissão e os que não tivessem pudessem esperar um minuto, porque todos os municípios eles não entram em transmissão ao mesmo tempo. Depende muito do nível de infestação e do sorotipo que está circulando. Nós aqui em São Vicente, Santos, Guarujá, principalmente Cubatão e Praia Grande, que são os municípios grandes, a gente já foi lavado de inseticida e a gente já teve os 4 sorotipos circulando aqui. Então, por exemplo, se no próximo ano circular o sorotipo 1 da dengue, a maioria da população já teve. Então, crianças vão contrair e tal. E aí dá a falsa impressão para os gestores de que a situação está controlada. Não está. Nós temos que ver, como você falou, o índice larvário. Perfeito. E o índice larvário é ruim na Baixada Santista. Meu amigo Fábio Lopes, eu quero agradecer sua participação, né? Porque eu falei assim, eu vou entrevistar o Fábio, eu vou comentar de tudo, menos de Covid, porque ontem eu conversei com um amigo seu, que é o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, a gente falando sobre justamente esse período aí de terceira dose, de reforço, de Covid-19. Mas me preocupa muito foi justamente o que você acabou de falar, do combate à dengue, da conscientização, do índice larvário, além da responsabilidade dos moradores e das políticas, dos nossos representantes da área de saúde. Eu quero aproveitar em seu nome, não só agradecer, mas parabenizar o trabalho de pessoas que muitas vezes a população esquece, que são os agentes de endemias que, identificados, entram nas residências e, a partir daí, eles colaboram muito para que esse índice larvário possa cair cada vez mais para o bem da saúde da população. Perfeito, Douglas. Perfeito. Receba bem o agente. Não aceite a visita da porta. Convide o agente para entrar, desde que identificado, uniformizado. Perfeito. Ajude o agente a lhe ajudar. Muito obrigado. Fábio, eu que agradeço. Um abraço para você e parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí, lá no Vale, aqui na nossa Baixada, em todo o estado de São Paulo. E o Hora Geral estará sempre aberto para suas participações e conteúdo que preserva e alerta com relação a doenças infecciosas, inclusive doenças, às vezes as pessoas não acreditam, né? Só para terminar, dengue mata, Fábio? Com toda certeza. Das 3 arboviroses que a gente tem, a que a gente mais se preocupa em relação à letalidade é a dengue, justamente porque a gente tem o dengue clássico, a gente tem o FHD, que é a febre hemorrágica do dengue, e hoje a gente tem uma nova classificação, que é o DCC, que é a dengue com complicação. Então, para aqueles cardiopatas, aqueles diabéticos descompensados, doença autoimune, a dengue complica muito, causa sofrimento e pode levar a óbito. Por favor, ajude o nosso agente de saúde. Fábio Lopes, biólogo, parasitologista, meu amigo, obrigado mais uma vez em nome do Hora Geral. Obrigado, Douglas. Um abraço a todos os telespectadores do Hora Geral e a sua equipe. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado a você. Bom, conversamos com o Fábio Lopes. Viu como é importante, amigos, trazer pessoas profissionais, pessoas que têm conhecimento para poder levar até você a principal informação. A TV, o jornalismo sério que o Hora Geral procura diariamente oferecer, é no intuito de levar até você a informação correta e colaborar para uma região mais próxima e próspera. Próxima, sim, como eu estou falando com você, e próspera para que a gente possa reduzir índices que muito preocupam a gente. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a você, sabe o quê? A participação, né, que você dá dentro do Hora Geral, seja através do WhatsApp 981 70 14 34, seja compartilhando o nosso programa, seja assistindo no canal do YouTube, no Santa Portal, seja assistindo através do facebook.com/Hora Geral, assistindo nos programas, nas emissoras de TV, enfim, tudo o que nós fazemos aqui é pensando em você. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.